Estamos começando o módulo do sistema digestório. Vocês já ouviram também falar digestivo? O sufixo ivo está associado ao funcionamento, à fisiologia desse trato, desse sistema. Então, anatomicamente, o termo mais adequado, mais atual é digestório. Mas, clinicamente e popularmente, esses termos são tratados como sinônimos similares. Então, tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório, que é composto por vários órgãos, vários órgãos que contribuem para a homeostasia do nosso corpo ao fragmentar alimentos em substâncias que podem ser absorvidas e utilizadas pelas nossas células. Além disso, estes órgãos também eles absorvem diretamente a água, minerais, vitaminas e, importantemente, existem órgãos responsáveis pela eliminação de escórias metabólicas. Bom, então nós acabamos de descrever as funções deste grande sistema. Basicamente é fragmentar alimentos, absorver alimentos e eliminar escórias metabólicas. Aqui nós colocamos que a comida é vital, a alimentação ela é vital, é essencial, a gente precisa comer porque é a nossa única fonte de energia química. Os alimentos que consumimos, eles são repletos de nutrientes, então existem inúmeros nutrientes dentro deles. E esses nutrientes eles são usados para formar novos tecidos, eles são usados para recuperar tecidos danificados. Então a gente precisa se alimentar. Isso é uma condição essencial para a vida, né? E esses alimentos que nós consumimos, a maioria deles são alimentos que são grandes moléculas que precisam ser clivados em moléculas menores o suficientes para entrarem nas células. Porque a maior parte desses alimentos que consumimos são moléculas grandes demais. E aí, se você consumisse essa molécula grande demais, sem a quebra, a gente não ia conseguir absorver esses alimentos. Por isso, gente, nós temos um processo fundamental, fisiológico, conhecido como digestão. A digestão do alimento é essa clivagem das grandes moléculas em moléculas menores, o suficiente para conseguir entrar dentro das nossas células. E aí as nossas células vão utilizar esses materiais, essas substâncias da melhor forma possível, né? Então, é sobre esse sistema que nós vamos falar hoje. Neste grande sistema, nós vamos estudar dois grandes grupos de órgãos. O primeiro grupo de órgãos são órgãos que formam um tubo. Então, vocês podem ver aqui, olha, que eu escrevi de verde, que este é um sistema tubular. Então, ele tem esse formato de tubo, é um canal que se estende da boca ao ânus. Como vocês podem ver essa foto ao lado, nós temos um tubo que comunica diretamente com o meio externo através da abertura superior, que é a boca, e uma abertura inferior ou distal, que é o ânus. Bom, além desse grupo de órgãos que forma esse tubo, nós temos um outro grupo de órgãos que são conhecidos como órgãos digestórios acessórios. São aqueles que não estão dentro do tubo, mas que de alguma forma eles secretam ou eles produzem secreção, eles armazenam secreção que são eliminadas para o tubo e por isso participam desse sistema digestório. Aqui a gente tem órgãos, eu discriminei os órgãos que são do tubo e os órgãos que são acessórios. Então, os órgãos que são do tubo, peguem aí o seu papel ou o seu computador e anotem comigo. Primeiro órgão, boca. Segundo, faringe. Terceiro, esôfago. Quarto, estômago. Quinto, intestino delgado. Sexto, intestino grosso. Estes são órgãos que formam o tubo. Vocês podem ver comigo nesse vídeo um pouquinho sobre esses órgãos. Olha lá. Veremos então este vídeo que demonstra as partes do tubo digestório.
Mas antes de falarmos das partes do tubo, a gente vai contemplar a inervação do mesmo, o sistema nervoso que inerva parte deste tubo digestório. Vejam comigo a animação com essas inervações em azul e amarelo. Nós sabemos que o intestino é conhecido como o segundo cérebro. Existem estudos que demonstram que aproximadamente 100 milhões de neurônios se estendem desde o esôfago até o ânus. E os neurônios do sistema nervoso desta área é chamada de sistema nervoso entérico, e eles são organizados em dois plexos, conhecido como plexo mioentérico e o plexo submucoso, sendo o mioentérico o mais superficial. Bom, nós sabemos que a ativação de sistema nervoso autônomo parasimpático estimula a secreção desse trato gastrointestinal e a sua motilidade, enquanto que a ativação do sistema nervoso autônomo simpático é responsável pela diminuição da secreção do trato gastrointestinal e também da sua motilidade. Continuando o vídeo, então nós temos a inervação extremamente importante para a função destes tratos ou destes órgãos, e nós sabemos que o tubo é constituído pela cavidade oral, a boca, faringe, esôfago, que está demonstrado agora, estômago e os intestinos delgado e intestino grosso. E agora nós vamos discriminar os órgãos acessórios. Então anotem aí comigo. Primeiro, os dentes, línguas, glândulas salivares, fígado, a vesícula biliar e pâncreas. Então, se precisar repetir, vamos lá, com calma. Dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Estes são os nossos órgãos acessórios. Os órgãos que compõem este tubo, esse canal tubular, no indivíduo vivo ele mede aproximadamente 5 a 7 metros de comprimento no total e após a morte esse tubo agora mede de 7 a 9 metros de comprimento. Por que essa diferença? Exatamente devido ao tônus da musculatura, que durante a vida a gente tem um tônus basal, uma certa contração e por isso encurtamento desse grande canal comparado com o cadáver, né? Então a gente tem esse grande sistema, né, essa extensão muito grande de órgãos e essa comunicação direta com o ambiente externo, com o meio externo, também é algo importante funcionalmente. Nós vamos falar, gente, nessa aula, basicamente da anatomia e um pouco, a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre o funcionamento de alguns destes órgãos e não vamos falar aqui contemplar sobre os comportamentos associados à alimentação. Mas eu acho muito pertinente eu pontuar isso, porque é importante a gente fazer debates, grandes discussões multidisciplinares e a reflexão mesmo individual, pessoal de cada um de nós. Qual que é a relação que nós desempenhamos com a comida? Como que vários distúrbios comportamentais estão associados à alimentação. Então, sim, é preciso parar para discutir isso, mas em um outro momento, em um outro contexto, isso deve ser incentivado, tá? Então, agora a gente vai falar dos processos que são processos básicos deste grande sistema digestório.